e voltamos, e partimos-nos ao deserto caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia dito, e rodeamos o monte de Seir por muitos dias. E o Senhor me falou, dizendo, demais rodeastes este monte, voltai-vos ao norte, e manda ao povo, dizendo, passando vós pelo termo de vossos irmãos os filhos de Esaú, que habitam em Seir, eles terão medo de vós, mas vós guardai-vos muito, não vos metais com eles, que não vos darei de sua terra nem ainda a pisadura da planta de um pé, porque eu dei por herança a Esaú o monte de Seir. Comprareis deles por dinheiro os alimentos, e comereis, e também comprareis deles a água, e bebereis, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra de tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus foi contigo, e nenhuma coisa te faltou. E passamos por nossos irmãos os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, pelo caminho da planície de Elat e de Ezion-Geber, e voltamos, e passamos caminho do deserto de Moabe. E o Senhor me disse, não perturbeis a Moabe, nem te empenhes com eles em guerra, que não te darei possessão de sua terra, porque eu dei a Ar por herança aos filhos de Ló. Os Emins habitaram nela antes, povo grande e numeroso, e alto como gigantes. Por gigantes eram eles também contados, como os Anaquins, e os Moabitas os chamam Emins. Em Seir habitaram antes os Oreus, aos quais os filhos de Esaú expulsaram, e os destruíram de diante de si, e moraram em lugar deles, como fez Israel na terra de sua possessão que lhes deu o Senhor. Levantai-vos agora, e passai o ribeiro de Zerede. E passamos o ribeiro de Zerede. E os dias que andamos de Cades Barnei até que passamos o ribeiro de Zerede, foram 38 anos, até que se acabou toda a geração dos homens de guerra do meio do acampamento, como o Senhor lhes havia jurado. E também a mão do Senhor foi sobre eles para destruí-los do meio do campo, até acabá-los. E aconteceu que quando se acabaram de morrer todos os homens de guerra dentre o povo, o Senhor me falou, dizendo, tu passarás hoje o termo de Moabe, a Ar, e te aproximarás diante dos filhos de Amon. Não os perturbeis, nem te metas com eles, porque não te tenho de dar possessão da terra dos filhos de Amon, que aos filhos de Ló a dei por herança. Por terra de gigantes foi também alatida, habitaram nela gigantes em outro tempo, aos quais os amonitas chamavam Zanzumins, povo grande e numeroso, e alto, como os Anaquins, aos quais o Senhor destruiu de diante dos amonitas, os quais lhe sucederam, e habitaram em seu lugar, como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu aos Oreus, e eles lhe sucederam, e habitaram em seu lugar até hoje, e aos Aveus que habitavam em vilas até Gaza, os Caftoreus que saíram de Caftor os destruíram, e habitaram em seu lugar. Levantai-vos, parti, e passai o ribeiro de Arnon, eis que dei em tua mão a Seom rei de Esbom, amorreu, e a sua terra, começa a tomar possessão, e empenha-te com ele em guerra. Hoje começarei a pôr teu medo e teu espanto sobre os povos debaixo de todo o céu, os quais ouvirão tua fama, e tremerão, e se angustiarão diante de ti. E enviei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo, passarei por tua terra pelo caminho irei, sem apartar-me à direita nem à esquerda. A comida me venderás por dinheiro e comerei, a água também me darás por dinheiro, e beberei, somente passarei a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú que habitavam em Seir, e os Moabitas que habitavam em Ar, até que passe o Jordão a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Mas Seom rei de Esbom não quis que passássemos pelo território seu, porque o Senhor teu Deus havia endurecido seu espírito, e obstinado seu coração para entregá-lo em tua mão, como hoje. E disse-me o Senhor, eis que eu comecei a dar diante de ti a Seom e a sua terra, começa a tomar possessão, para que herde sua terra. E saiu-me Seom ao encontro, ele e todo o seu povo, para lutar em Jaza. Mas o Senhor nosso Deus o entregou diante de nós, e ferimos a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo. E tomamos então todas suas cidades, e destruímos todas as cidades, homens e mulheres, e crianças, não deixamos ninguém, somente tomamos para nós os animais, e os despojos das cidades que havíamos tomado, desde Aroer, que está junto à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no ribeiro, até Gileade, não houve cidade que escapasse de nós, todas as entregou o Senhor nosso Deus em nosso poder. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a tudo que está à beira do ribeiro de Jaboque, nem às cidades do monte, nem a lugar algum que o Senhor nosso Deus havia proibido. E voltamos, e subimos caminho de Bazã, e saiu-nos ao encontro Og rei de Bazã para lutar, ele e todo o seu povo, em Edrei. E disse-me o Senhor, não tenhas medo dele, porque em tua mão entreguei a ele e a todo o seu povo, e sua terra, e farás com ele como fizeste com Seom rei amorreu, que habitava em Esbom. E o Senhor nosso Deus entregou também em nossa mão a Og rei de Bazã, e a todo o seu povo, ao qual ferimos até não restar dele ninguém. E tomamos então todas suas cidades. Não restou cidade que não lhes tomássemos. 60 cidades. Toda a terra de Argobe, do reino de Og em Bazã. Todas estas eram cidades fortificadas com alto muro, com portas e barras, sem outras muitas cidades sem muro. E as destruímos, como fizemos a Seom rei de Esbom, destruindo em toda a cidade homens, mulheres e crianças. E tomamos para nós todos os animais, e os despojos das cidades. Também tomamos naquele tempo da mão de 2 reis amorreus que estavam desta parte do Jordão, a terra desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon. Os sidonios chamam a Hermon Sirion, e os amorreus, Senir. Todas as cidades da planície, e todo Gileade, e todo Bazã até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque somente Og rei de Bazã havia restado dos gigantes que restaram. Eis que sua cama, uma cama de ferro, não está em Rabá dos filhos de Amon, o comprimento dela de 9 côvados, e sua largura de 4 côvados, ao côvado de um
um homem. E esta terra que herdamos então desde Aroer, que está ao ribeiro de Arnon, e a metade do monte de Gileade com suas cidades, dei aos Rubenitas e aos Gaditas, e o resto de Gileade, e todo o Bazã, do reino de Og, dei-o à meia tribo de Manassés, toda a terra de Argobe, todo o Bazã, que se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, tomou toda a terra de Argobe até o termo dos Gessuritas e dos Macatitas, e chamou-a de seu nome Bazã Avote Jair, até hoje, e a Maquir dei a Gileade, e aos Rubenitas e Gaditas dei de Gileade até o ribeiro de Arnon, o meio do ribeiro por termo, até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, assim como a Campina, e o Jordão, e o termo, desde Quinerete até o mar da planície, o mar salgado, as encostas abaixo do Pisga ao oriente. E vos mandei então, dizendo, o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para que a possuais, passareis armados diante de vossos irmãos os filhos de Israel todos os valentes, somente vossas mulheres, vossas crianças, e vossos gados, eu sei que tendes muito gado, ficarão em vossas cidades que vos dei, até que o Senhor dê repouso a vossos irmãos, assim como a vós, e herdem também eles a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá a outra parte do Jordão, então vos voltareis cada um à sua herança que eu vos dei. Mandei também a Josué então, dizendo, teus olhos viram tudo que o Senhor vosso Deus fez àqueles dois reis, assim fará o Senhor a todos os reinos aos quais passarás tu, não os temais, que o Senhor vosso Deus, ele é o que luta por vós. E orei ao Senhor naquele tempo, dizendo, Senhor Deus, tu começaste a mostrar a teu servo tua grandeza, e tua mão forte, por que Deus há no céu nem na terra que faça segundo tuas obras, e segundo tuas valentias? Passe eu, rogo-te, e veja aquela terra boa, que está à parte ali do Jordão, aquele bom monte, e o Líbano. Mas o Senhor se havia irado contra mim por causa de vós, pelo qual não me ouviu. E disse-me o Senhor, basta-te, não me fales mais deste negócio. Sobe ao cume do Pisga, e ergue teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê por teus olhos, porque não passarás este Jordão. E manda Josué, e anima-o, e conforta-o, porque ele há de passar diante deste povo, e ele lhes fará herdar a terra que verás. E paramos no vale diante de Bet-peor. E aconteceu naqueles dias que ele saiu ao monte para orar, e passou a noite orando a Deus. E quando já era de dia, chamou a si seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também chamou apóstolos, Simão, a quem também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago, e João, Felipe, e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago filho de Alfeu, e Simão chamado Zelote, Judas irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, o mesmo que foi o traidor. E descendo com eles, parou em um lugar plano, e com ele seus muitos discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, que tinham vindo para ouvir e para serem curados de suas enfermidades, como também aos atormentados de espíritos imundos, e foram curados. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. E levantando ele os olhos para seus discípulos, dizia, bem-aventurados vós pobres, porque o reino de Deus é vosso. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Bem-aventurados sereis quando as pessoas vos odiarem, e quando vos separarem, e vos insultarem, e rejeitarem vosso nome como se fosse mal, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia, e saltai de alegria, porque eis que grande é a vossa recompensa nos céus, porque assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vosso contento. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque lamentareis, e chorareis. Ai de vós, quando todos falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós, que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos violentam. Ao que te ferirem uma face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tirar a capa, não lhe recuse de tirar a roupa, e a qualquer que te pedir, dá, e ao que te tomar o teu, não o peças de volta. E como vós quereis que as pessoas vos façam, fazei-lhes vós também da mesma maneira. E se amardes aos que vos amam, que favor vós fazeis? Porque os pecadores também amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que mérito tereis? Pois os pecadores também fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber de volta, que mérito tereis? Pois os pecadores também emprestam a pecadores, para voltarem a receber tanto quanto tiverem emprestado. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem disso nada esperar, e será grande vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E não julgueis, e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e vos soltarão. Dai, e será-vos dado, medida boa, comprimida, sacudida e transbordando vos darão em vosso colo, porque com a mesma medida que medirdes vos medirão de volta. Salmo e cântico, para o regente, com instrumento de cordas. Que Deus tenha misericórdia de nós, e nos abençoe, que ele brilhe seu rosto sobre nós, para que o teu caminho seja conhecido na terra, e todas as nações conheçam tua salvação. Louvem os povos a ti, ó Deus, louvem a ti todos os povos. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, pois tu julgarás aos povos com equidade, e guiarás as nações na terra. Louvem os povos a ti, ó Deus, louvem a ti todos os povos. Que a terra dê seu fruto, e que Deus, nosso Deus, nos abençoe. Deus nos abençoará, e todos os limites da terra o temerão. Aquele que com empenho busca o bem, busca favor, porém o que procura o mal, sobre ele isso lhe virá.